Minha senhora, o que é que você procura num homem? Essa é uma pergunta extremamente importante. E extremamente importante que você saiba definir o que é que você procura num homem. Porque muitas vezes a gente não tem muito definido, principalmente vocês, né, minhas senhoras, não estão muito definido, não sabe muito bem o que quer. Chega na hora, qualquer um que tenha meia qualidade das que eu vou dizer hoje aqui, qualquer um que tenha algumas qualidades, o resto você passa um pano e bora lá, vamos ver no que vai dar e dá ruim, não é mesmo? Então eu te pergunto, o que você procura no homem? O que você quer em um homem, tá? E eu faço esse vídeo porque eu gravei recentemente um vídeo chamado As 7 Características do Homem que Não Presta e Porque Ele Te Fisga. Foi esse o vídeo que eu gravei. E aí me pediram, Jota, faz um vídeo sobre as características do homem que presta para ajudar a gente. Estou aqui fazendo um vídeo para trazer as características do homem que presta. Então hoje, o que eu vou falar aqui é o que eu acredito que uma mulher procura em um homem. Por quê? Porque eu também, né, já vivenciei esse mundo solteirice, sou homem casado, então já tenho algumas ideias. Segundo, gravo conteúdo, penso em relacionamento muito tempo do meu dia e é uma missão que eu peguei para mim. E terceiro, eu atendo muitas mulheres no meu consultório, porque eu sou psicólogo, né? Não sei se você sabe. Então, o que acontece é, durante muito tempo da minha vida, eu já atendi muita mulher solteira, não? Então, meio que tentando fazer um balanço aqui, eu vou trazer o que é que você quer pro seu homem. Vou tentar te ajudar, dar nome pros seus bois. E é claro, né, minha senhora, assim, quando eu vou falar fora do meu lugar de fala, como é esse, claro, por favor, comenta aqui embaixo se você acha que eu esqueci mais alguma coisa, tá? Porém, antes de a gente começar, e falando em comentar aqui embaixo, já dá o like nesse vídeo, já segue o meu canal se você não segue, já liga a sineta que você recebe a notificação dos novos vídeos que eu tenho, e também se comentar aqui embaixo já dá uma engajada também, tá bom? E não se esqueça, toda quarta-feira, meio-dia e 15, eu estou ao vivo aqui com o podcast do Bom Senso. Esse vídeo mesmo está sendo uma quarta, tá? Então hoje tem o podcast do Bom Senso, então meio-dia e 15 a gravação fica disponível por uma semana, porque depois vai para o clube do canal. Se você quiser assinar o clube do canal, é só você clicar aqui, seja membro, aqui embaixo de seja membro. Por R$ 7,99 você tem acesso a vídeos exclusivos e vai ter muita novidade lá dentro. Então não perde esse tipo de coisa, é algo que vai ser muito legal a gente estar perto. E o último recado que eu te dou é que em novembro, em São Paulo, eu não sei o lugar nem a data ainda e nem o valor, vai ter o meu evento presencial Amar Sem Surtar e eu quero que você esteja comigo para eu poder olhar para tua cara e falar: calma, minha senhora, ou vamos logo, minha senhora, entendeu? Para ao vivasso eu poder conversar com você. Tá bom? Amar Sem Surtar vai ser num sábado, eu vou pegar em novembro e eu vou dando as dicas. Então fique esperto com tudo isso, mas agora se concentre no que eu vou te dizer. O que você procura num homem que presta? Tá, o mar não tá para peixe, a gente já sabe, as coisas estão difíceis, então eu vou tentar aqui esclarecer para vocês. Primeira coisa que a mulher procura num homem, tá? O que é que você quer num homem, minha senhora? Me diga se eu estou correto ou não. Primeira coisa é uma postura masculina. Ergueu a mão, mas já erguendo a mão, minha senhora, é Jota, isso é óbvio. Eu sei que é óbvio, mas eu preciso desenhar, tá bom? Uma postura masculina. A primeira coisa é olhar pro cara e falar: opa, temos um homem aqui, tá? Já comecei complicando? Sim, porque tem hora que você olha e fala: opa, será que é homem? Será que não é? O que eu quero dizer com postura masculina? É aquele sujeito que quando chega tem uma presença. Você percebe que ele é homem. Não que ele é um moleque, não que ele é um sujeito que está perdido, não que ele está com uma cara de coitado, nem que ele está com uma cara de. Não, o cachorro assim babando, não é aquela cara de malandro, não. É um homem. E vocês sabem o que eu estou dizendo. Então a primeira coisa é isso. E isso, assim, não tem muito como explicar. É você bater o olho e falar: ah, que ele é um homem. Muitas vezes você acaba fazendo o quê? Batendo o olho e vendo os homens das outras. Isso acontece, né? Daí você não conta pra ninguém, né? Por favor. Ou vai contar pro padre. É o que acontece, você fica olhando os homens das outras, né? Ou então você fica olhando os homens na internet e eles parecem ser muito homem. Quando chega na hora da H, quando você vai ver de cara a cara, não é homem. Então a primeira coisa que uma mulher procura num homem, né? Que eu acredito que vocês estão procurando é uma postura masculina, tá bom? Agora vamos para coisas um pouquinho mais palpáveis. A segunda coisa que a mulher procura é um homem que saiba se posicionar. O que é um homem que saiba se posicionar? É um homem que chega, ele tem intencionalidade. Já não falei aqui milhares de vezes sobre a vida intencional, o cara tem intencionalidade. Quando ele chega no date, quando ele chega no evento, quando ele chega, ele cumprimenta as pessoas, ele tem um objetivo, ele quer resolver problemas, né? Ele se desenrola, vamos dizer assim. Deixa eu ver se eu não estou aqui pulando.
Podemos dizer que sim. Ele é um sujeito que tem decisão. Vamos sentar ali? Vamos sentar aqui? Onde é que a gente vai? Pensei em tal lugar, lembrei de você. É um cara que fala, é um cara que consegue transmitir as coisas que ele quer. Ele tem uma postura. Inclusive, essa postura é também a postura de saber ter, conduzir e às vezes, muitas vezes, dar um corte. Eu vou falar mais sobre isso mais pro final do vídeo. Mas também um homem que sabe se posicionar, muitas vezes a mulher tem dificuldade de se relacionar, por quê? Porque daí é um cara que ele quer ter aquele espírito de liderança. Ele quer ser aquele cara que vai liderar, aquele cara que vai decidir, aquele cara que vai conversar, ele vai contrapor suas vontades. E às vezes tem muita mulher que não está acostumada, que é um homem bom do lado, mas daí acaba escolhendo o quê? O bonzinho inofensivo. Aí acontece o quê? Dá ruim. Então, a segunda coisa é o quê? É um homem que sabe decidir. Um homem que tem, né? O que você vê aqui? Sabe se posicionar. Ele sabe se posicionar. Às vezes é até aquele cara que você sai e durante as conversas ele discorda de você. Ele fala, eu não acho que seja assim. Meu Deus, eu não acredito que ele pensa diferente de mim. Às vezes é isso. Eu sei que muita gente que me segue aqui tem essa questão religiosa. Então conhece um cara que não tem uma postura religiosa, coisa e tal. Mas muitas vezes é um cara que está interessado em saber, mas de cara ele diz que eu não tenho esse tipo de vivência. Mas se você me apresentar, eu consigo. Eu não acredito, né? Às vezes é melhor um cara assim do que um homem que diz que segue as coisas que você acredita, é um frouxo, tá? Então pense nisso. Primeira coisa, uma postura masculina. Segunda questão aqui, ele sabe decidir, ele sabe se posicionar. Entende? E diferente do homem que não presta, quando ele decide porque ele está pensando em você e nele. Tá? Beleza? Terceira coisa, o que a mulher procura num homem também é que esse homem ele não demonstre, eu até coloquei aqui, ó, não demonstre fragilidade, tá? E a outra coisa, ele tem domínio de si mesmo, ele é um cara resolvido. Uma das coisas que eu mais percebo que as mulheres chamam de red flag é quando o homem, ou na conversa, ou na postura, ou em algum outro, sei lá, em algum outro momento, né, em eventos, enfim, ele começa a mostrar muita insegurança, ele começa a mostrar muita fragilidade, ele começa a mostrar que ele não está ali inteiro. Eu não estou dizendo que o homem não pode ter passado, eu não estou dizendo que o homem não pode ter sofrido, eu não estou dizendo que o homem não pode estar sofrendo agora por alguma dificuldade. Às vezes você conhece um cara que se separou, está lá com uma briga com a ex-mulher, coisa e tal. Isso não é um problema. O problema é a demonstração de fragilidade. É aquele homem que ele já está pedindo colo antes de mostrar que tem força no braço. O cara nem fez nada e já está pedindo colo. O cara já vem quebrado. Ele já vem pedindo para você não exigir muito dele, coisa e tal. E por que que a mulher não quer esse tipo de homem? Porque muitas vezes a desculpa do cara que é cafajeste, não, é que eu não estou muito preparado, não, porque não é bem assim, eu não sei se eu vou dar conta, é que eu não sei das quantas, bababá, bababá. Muitas vezes o cafajeste vai por esses canais. Um dia desses eu estava assistindo Casamento às Cegas, minha esposa estava assistindo, minha esposa é campeã de assistir os seriados. Sabe aquele seriado que você assiste só pra dar uma descontraída? Então, assim, minha esposa já assistiu muito. Já assisti Vidrados, Batalha de Peles, já assisti até um reality show de jardineiros. Enfim, já assistiu várias coisas e um deles foi o Casamento às Cegas. E eu lembro que eu vi um momento, não sei se você sabe o Casamento às Cegas, os casais se conversam e depois que eles dão o ok, eles se encontram. E eu lembro que quando se encontraram, visivelmente, quando o cara olhou para a mulher, ele não gostou da mulher. E para não dizer que não gostou, ele falou: não, ela é uma mulher muito forte, eu não sei se eu vou dar conta desse mulherão. Entende? Então, hoje em dia tem essa questão. Essa questão dos homens utilizarem de certos argumentos, o malandro sempre tem um argumento bom para utilizar, usar desse certo tipo de argumentos para declinar a mulher. Então é por isso que eu acredito que vocês, mulheres, procurem um homem que não fique usando esse tipo de argumento. Eu não estou preparado, a gente está indo rápido demais, sabe esse tipo de coisa? Esse tipo de coisa aí é migué, o chamado Miguel sem L, entende? Então, nesse sentido, é que a mulher não quer um homem frágil. E isso, um homem frágil, é um cara que é bem resolvido, ele dá conta de si mesmo. Ele dá conta de si mesmo. E como eu disse, meus caros homens, o dar conta de si mesmo significa que você não pode estar passando por algum perrengue na sua vida. Mas é aquele cara, estou passando por um perrengue, mas deixa comigo. Eu me viro aqui. É tipo, vou dar um exemplo, tá? A Paula me deixa aqui com os 3 PA, vai fazer qualquer coisa.
Às vezes tá um caos, entende? Tá um caos. Eu posso mandar um áudio pra falar, porra, cara, tá foda, não sei das quantas, piazada, eu posso xingar, ou eu posso reclamar dela, pô, porque você tinha que inventar esse troço, ou eu posso falar pra ela assim, ei, como é que tá? Tá tudo bem, estamos se virando aqui. Ou seja, eu tô dando conta do recado. Se ela me visse, ela ia ver que um tava de castigo no banheiro, o outro tava chorando, o terceiro tava berrando, não conseguia resolver o amor. Mas o que acontece é o quê? É ser resolvido, é dar conta do seu recado. Tanto que se você é 30 a mais, né, minhas queridas, né, que o mar não tá para peixe, eu já falei isso aqui no vídeo, se você é 30 a mais, o que acontece quem é 30 a mais? Vai ver que você não consegue mais arranjar um cara que ele venha assim, ó, tranquilo, né, sem histórico, sem passado, ou tudo resolvido. É muito difícil. Então, por isso que a ideia do ser um homem resolvido é tão importante, tá? Então, pense nesse ponto aqui, que se eu não me engano é o terceiro que eu tô falando aqui, né? Primeiro, postura masculina. Segundo, é ser um homem que sabe se posicionar. E o terceiro é ele dar conta de si mesmo. Não ser frágil, dar conta de si mesmo, tá bom? Pense nessa questão. Porque às vezes o que você espera é um homem extremamente bem resolvido. Eu, como diz o Felipe Pondé, é o Pondé Luiz Felipe? É, Luiz Felipe. Como diz o Pondé, ele fala assim: tem horror a gente bem resolvida. Gente bem resolvida é uma contradição de termos. Ou você é gente ou você é bem resolvido. Não tem como. O que é bem resolvido? Bem resolvido é, sei lá, um celular com 100% de bateria. Entende? Bem resolvido é uma cadeira. Ela tá ali. Entende? Agora, a gente sempre tem umas pontas que não estão super resolvidas. Por isso que a gente tem que ver mais como a pessoa está lidando com os problemas do que quais são os problemas da pessoa. Tá? Beleza? Pensa nisso aí. Faz sentido? Não faz? Vocês escrevem aqui embaixo. Vai vendo, vai me falando, tá bom? Próxima coisa. E aí é o que difere brutalmente o homem cafajeste do homem real, tá? O que difere brutalmente é o quê? Um homem, quando uma mulher procura um homem, ela procura um homem que não tenha medo de compromisso. Não tenha medo de compromisso. E hoje em dia eu vejo a batalha das mulheres para tentar entender se o cara está comprometido ou não. Infelizmente, 90% dos homens, né, eles estão comprometidos com si mesmo. O único compromisso que ele tem é fazer aquilo que ele quer, né, às custas de você. Infelizmente, hoje tá foda, entende? Tá muito ruim. Então, o que acontece é o quê? Um homem bom, um homem que presta, o que que ele é? É um cara que não tem medo de compromisso. O que que é não ter medo de compromisso? É aquele cara que fala, vamos sair? Vamos. Ele sai com você, ele dá risada com você, ele sai de mão dada com você, enfim. Ah, vamos no cinema? Vamos. Ó, vai ter um negócio aqui, vai ter um aniversário do amigo meu, você quer vir comigo? Enfim, às vezes você não quer ir, você acha que é... Não, vamos lá. Ó, é o seguinte, vai ter aqui um aniversário, vai ter, sei lá, um casamento, você quer ir comigo? Vou, entende? É aquele cara que quer ter compromisso, ele não nega o compromisso. Não significa que ele vai loucamente seguir aquilo que você quer que ele siga. Tá bom? Já vou falar sobre isso, que é o próximo ponto. Significa o quê? Que ele não nega situações em que podem comprometer ele ou que podem alimentar a relação ou qualquer coisa do gênero. Então, um homem que presta, ele vai fazer isso. Ele vai pegar, ele vai sair, ele vai conversar, entende? Ele vai explicar. Outra coisa que mostra um homem que não tem medo do compromisso é um cara que dá satisfação. E aí, o que você fez? Ah, saí com meus amigos, coisa e tal, bababá, fiz isso, fiz aquilo outro. Às vezes o que acontece na cabeça louca das senhoras, né, minha senhora? Né, minha senhora? Tô cabeça louca, o cara tá lá falando as coisas, ah, ele tá mentindo, coisa e tal. Né? Aí é com você, entende? Ou com o teu psicólogo. Se você precisar também de terapia, aqui embaixo tem um link, tá? Clica aqui, marca horário comigo, se a gente marca o horário de terapia, o atendimento pontual de 1h30, tá bom? Se você tá muito noiada. Mas o que acontece é um homem que dá satisfação, é um homem que é mais claro, entende? Então o que acontece? Muitas vezes a gente quer transparência no relacionamento. A gente quer senha do celular, a gente quer, enfim, saber onde o cara tá, esse tipo de coisa, tá? O que acontece é o quê? Tudo isso, todos esses desejos de senha de celular, saber onde o cara tá, coisa e tal, no final das contas é simplesmente o quê? É porque muitas vezes você não está seguro do seu compromisso. Você não tem segurança no seu compromisso. Então o que acontece? Você começa a querer ter demonstrações externas de que internamente o cara está comprometido com você. Às vezes sim, você tem que ser, né, como diz Sensi Márcia, para de ser louca às vezes, é demais. Ou muitas vezes o que acontece é simplesmente que o cara não está dando realmente sinais de compromisso. E aí você quer ter alguns sinais secundários.
Então, um homem que presta, ele não tem medo de compromisso. Aquele cara que sai, ele continua saindo, não dá migué, não dá balão. Entende? Não vou dizer aqui pra vocês que eu sempre fui um homem... sempre fui um homem assim, esse tipo de homem aqui. Às vezes, né? Sabe como é músico, essas coisas aí. Né? Mas, quando eu conheci minha esposa... quando eu conheci minha esposa, não teve um dia que eu dei balão. Entende? Aí você pode perguntar pra ela. Tá? No evento presencial, por sinal, vai ter a lojinha do Bom Senso, ela vai estar lá. Então, o que acontece é o quê? Vocês vão conhecer a minha senhora. Então, o que acontece é o quê? Desde que eu conheci a Paula, a gente não teve nenhum dia que sumiu, desapareceu, fez joguinho, nada. A gente começou a conversar e a coisa foi fluindo. Não foi só como é que eu posso dizer assim? Isso não foi só mérito meu, foi mérito dela, mas a gente acabou se encontrando nesse sentido. Ou seja, neste ponto eu sei que isso dá segurança para a mulher. E aí, muitas vezes, minha senhora, o que tá faltando ou é comunicação, ou também entender que o cara tá no momento dele, porque às vezes o cara é comprometido, mas não tá conseguindo fazer agora. Mas o que acontece é o quê? Muitas vezes, tá? Esse cara ele não se compromete. E aí vem um problema. Qual que é o problema? Eu falei no outro vídeo das 7 características, mas eu cito aqui. Tem muito cara que ele é muito comprometido quando é conveniente. Ele é comprometido na conveniência. Quando é bom pra ele, ele se compromete. Quando é interesse dele, ele se compromete. Quando é algo que é tranquilo, ele se compromete. Tá? Então, nesse sentido. Então, pense nisso. Tem cara que quando tá livre, agenda livre, você tá livre e é um evento que é ok, tá lá o bonitão. Super comprometido. Vai, te busca, te leva, sabe? Conversa com você, anda de mão dada, coisa e tal, mas é num ambiente. O cara comprometido de fato não é no ambiente, são em vários ambientes, inclusive nos ambientes que você propõe e você leva o cara, tá? Beleza? Continuando. Então, o que eu disse até aqui, é um homem que tem postura masculina, ele sabe se posicionar, ele é um cara que dá conta de si mesmo, ele não é frágil, ele não tem medo de compromisso. Qual que é o quinto ponto aqui? Ele tem bom senso. Ele tem bom senso. O que eu quero dizer com um homem com bom senso? É um cara que tem prudência. E é aqui que muitas vezes as mulheres se doem, é aqui que as mulheres estranham. Às vezes, minha senhora, a tua pressa, que foi o vídeo que eu gravei, né, ontem, um vídeo que eu gravei ontem. Eu não quero perder tempo, eu não quero perder tempo. Você vai numa pressa, você conhece o cara, você quer atropelar o cara. Um cara que presta, ele não se deixa ser atropelado. Fala, calma, estamos se conhecendo, vamos devagar, pera, entende? Ele não deixa de se comprometer aos poucos, mas ao mesmo tempo, ele não enfia os pés pelas mãos. Quem que é o homem que enfia os pés pelas mãos, bota o carro na frente dos bois? O emocionado, eu já falei isso pra vocês. Tem um outro vídeo meu aqui falando, fuja desses 4 tipos de homem, tá? Corre e não olhe para trás, tá escrito. Então o que acontece é o que, minha senhora? O emocionado é aquele cara que quer as coisas para ontem, ele quer viver o momento, viver a emoção. É diferente do homem prudente. Muitas vezes, um homem prudente é aquele cara que tem um filho, é aquele cara que acabou de sair de um relacionamento e ele não consegue abarcar você e ser o príncipe encantado. Então, às vezes você fala, calma, você vai conhecer. Eu quero te apresentar, mas a gente tem que se conhecer primeiro. E aí, às vezes, o que acontece? A cabeça da mulher fala, ele tá me enrolando, ele tá me enrolando, ele tá me enrolando. Ai, meu Deus do céu, tá me enrolando, será que ele tá me enrolando? E às vezes, assim, não temos como saber. Às vezes, realmente, o cara tá tendo uma prudência, porque ele não quer simplesmente, em uma semana, te apresentar como uma nova namorada do filho e o filho te chamar de mãe. Você quer isso em uma semana? Você acha lindo se o cara for maravilhoso, mas se a chave vira, você vai começar a achar que um cara é um psicopata manipulador. É assim que eu já vi. Ele é maravilhoso, ele me aceitou, eu já conheço o filho, coisa e tal, bababá. Daí 2 semanas, meu Deus, o cara é um louco, ele é um psicopata, eu não sei se eu quero mais. Então entende? Pra que ficar fazendo essa montanha-russa emocional? Entende? Então o homem ele tem que ter bom senso. Porque vai ser esperado do homem que seja aquele que conduza a relação. E muitas vezes, como você, minha senhora, está com falta de bom senso, pega um homem com bom senso, não consegue respeitar, não consegue respirar. Então isso aqui é uma coisa muito, ele é quase sutil, tá? O que eu quero dizer com sutil? Muitas vezes você não percebe, você vai se enfiando em situações e você vai enfiando os pés pelas mãos. O cara quer ter bom senso e você não está deixando. Você está querendo atropelar. E por um desejo de controle, você está querendo atropelar mais do que precisava. Então pensa nisso aí. O cara ter bom senso, ter prudência, também vai ser, de certa forma, ter frustrar. O que também é um cara que tem bom senso e tem prudência? É aquele cara que hoje não vai dar para sair porque eu preciso trabalhar. Amanhã eu consigo. E às vezes tá lá, o cara tá me dando bola, o cara tá me dando bolo, o cara que não sai das coisas. Às vezes o cara só tem que trabalhar mesmo. Entende? Então vamos pensar nessas possibilidades, tá bom?
Eu vou ter que gravar um vídeo aqui, boa, próximo tema, vou até anotar aqui o próximo tema, tá? Imaginação catastrófica, tá? Imaginação. Olha, até anotei aqui, vai virar roteiro, tá? Essa coisa de... Estamos cercados de fantasmas, estamos cercados de perigo. Então, pensa nisso aí, tá? Próxima coisa que é óbvia, tá? O cara tem que ter pegada. Claro, né? Claro. Tem nada pior do que um homem que tenha tudo isso que eu disse aqui, né, minha senhora? E é fofo. Até que você me entendeu. Ah, daí você entra, ele entra naquele perfil assim, ele é um cara interessante, né? Eu já vi várias. Eu já constrangi muita paciente em consultório com essa pergunta. Ele é um cara interessante, ele tem tudo que eu quero, coisa e tal. Eu falo, mas não tem pegada, né? Já senti no jeito que falou. Entende? É aquela hora que... Então, a gente também tem que pensar, tem que ter isso daí. Tem que ter o chamego, a pegada ali, o fungado no cangote tem que ser boa, não tem como não ser. E é claro que você procura por isso. É claro que você procura por isso. Óbvio que procura por isso. Não dá. Gente, por mais que vocês, mulheres, estejam há muito tempo fora do relacionamento e você não quer mais ser conduzida pelas emoções, né? Tá? Aquele arrepio naquela hora não chama arrepio mais. Emoções, não quero mais ser conduzido pelas emoções, coisa e tal, blá, blá, blá. Então tem que ter, né? Não precisa ser a Disneylândia, mas tem que ser um Beto Carreira ali. Beto Carreira. Precisa ter o chicote, mas enfim, vocês entenderam. Então a gente não pode negar, isso é importante, tá? Não é mesmo essa? Vai dizer que não. Não diga que não. Próximo passo, o cara tem que ter bom humor. Não adianta o cara ter tudo isso e o sujeito, entende? Ser mais pesado que o martelo do Thor, tá? Pegou a referência? Talvez não. Enfim, procure saber. O cara ser o cara ser pesado, o cara ser sério. Muitas vezes a mulher sai de um cara que o cara é cafajeste, enfim, o cara não quer nada com nada, muito divertido, e vai pro homem sério. Precisa de um homem sério. Sabe aquele sujeito que tá aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Camisa, no último botãozinho aqui, ó. Não, porque comigo é seriedade, eu gosto de respeitar as mulheres. Blá, blá, blá. O cara tem tudo isso aqui. Então o que acontece aqui? Chato. Chato de doer. Então às vezes tem isso. O cara é palestrinha, o cara acha que sabe tudo. Então assim, e isso vai refletir no bom humor. Então o bom humor, eu tava até lendo um livro, ele não tá aqui. Né? Na verdade meus livros estão... se vocês soubessem, mas, meu Deus. Comprei umas estantes aqui, vou botar os livros, a estante não aguentou, eu tive que tirar todos os livros. Não sei o que eu faço agora. Tá tudo no chão aqui. Mas o que acontece? Acabei de ler um livro chamado Rir é Preciso. Daniel de Barros é o nome do autor. Eu achei muito bom, tá? Recomendo. E ele fala, né, o humor no relacionamento. O humor no relacionamento é o quesito número 1. De 3 quesitos, fizeram uma pesquisa lá, sei lá onde, Massachusetts. Cientistas de Massachusetts fizeram uma pesquisa em que chegaram à conclusão, né? 3 pontos que a mulher mais deseja. O primeiro ponto é bom humor. Então é algo muito interessante. E para o homem é o terceiro ponto. De 3 é o terceiro ponto. É o que mais tem recorrência. Então o bom humor é necessário. O cara chega à conclusão que eu achei muito interessante. Ele fala assim: as mulheres querem um homem que as faça rir e os homens querem uma mulher que riam com eles, não deles, né? Riam com eles. Então o homem quer fazer a mulher rir, por isso ela tem que ter bom humor. E a mulher quer que seja um homem que faça ela rir. Tanto que a gente sabe, né? Aquela regra clássica para você, homem, não sei se você sabe. Você tá ali no chat com a mulher. Se em menos de meia hora numa conversa ela riu 3 vezes, não é aquela risada irônica, tá? Não é risada de você. Riu com você 3 vezes, meu amigo, pode chamar. Pode chamar pra sair. Tio J confirma, vai dar certo, entende? Porque se a mulher ri, né, o riso é uma certa forma de relaxamento, né? Abaixar as armas. Tanto que tem muito homem que é malandro, só que o cara tem uma lábia tão boa que a mulher se deixa ser enganado, tal, não me engana, isso que eu gosto. O que acontece? Porque o cara é muito divertido, porque o cara ele é muito alto astral. Mas enfim, a mulher procura o quê? Um homem com bom humor. Se o cara não tiver bom humor, não vai adiantar porra nenhuma, entende? Ele vai ser um cara chato. E pra chatice, até agora eu não descobri nenhum remédio, a não ser run your fools, entende? Corram o quanto vocês podem, tá bom? E aí, o último ponto aqui que eu coloco, no que uma mulher está procurando, é claro que aí vai ser um arremate final, né, que vai englobar alguns outros pontos, mas é interessante a gente falar, que é o quê? É um homem que tenha planos de vida, tem uma visão de mundo. Por alguma razão, eu não sei como, né, o algoritmo me jogou uma influencer digital, né, em que ela narra os dates dela.
tá? E eu achei bem interessante, assim, porque ela narra é, é, o que ela tá esperando do date, falta um dia pro date, ela narra. Ela faz uma. Não, ela faz se preparando para um date, um Reels. Aí ela fala, tá faltando 15 minutos pro date, tô esperando ele aqui, ela grava também. E depois ela grava um vídeo do pós-date. Né? E foi interessante que eu fui assistindo, e pelo jeito ela encontrou um cara lá, sei lá se isso é novo, é tarde, mas eu vi um trecho ali de um date que ela tava tendo, de encontro com um cara, né? E uma das coisas que ela fala é, meu Deus, né? Eu encontrei um cara, eu acho que ele. No quinto date ela fala, eu acho que eu vou casar com ele. Mas no primeiro ela fala, encontrei um cara, ele é fantástico, ele é muito carinhoso, ele é temente a Deus, eu acho que eu encontrei um cara que vale a pena, ela fala. E o que me chamou a atenção é isso, ele é temente a Deus. No caso, para ela, isso é uma referência necessária. Então o que acontece é o quê? O homem ele tem que ter planos. Se o homem vai ser aquele que se posiciona, o homem é aquele que vai ter compromisso, um homem, como eu disse aqui, ele tem que ter um certo tipo de postura de liderança, né? Também saber ser liderado, né? Mas ter uma postura ativa, uma postura masculina, ele tem prudência, enfim, coisa e tal. É claro que vai ser necessário que ele tenha planos para onde esse homem está indo. Não tem nada mais encantador por uma mulher do que um homem que sabe aonde ele está indo. E às vezes, mesmo que o cara esteja desenvolvendo, não, eu sou um cara que sou atleta de escalada, entende? Quantas vezes você, minha senhora, fala pra mim, se puder, comenta aqui embaixo. Quantas vezes você, minha senhora, não foi para lugar que você nunca imaginou, porque lá o teu namorado da época, ou o teu ex-marido, ou sei lá o que for, ele gostava daquilo. Ele não gostava daquilo que você pensou, mas ele gostava daquela atividade. Então, se você conhece um cara que gosta muito de futebol, que tem um time de futebol, que ele tem uns amigos de futebol, se bobear, algum dia você foi assistir ele, você ficou na plateia assistindo ele jogar futebol. Se o cara tem banda, como foi meu caso, em algum momento, como minha esposa, você vai ter que assistir lá o show da banda, coisa e tal, vai ter que, enfim, junto com o cara, né? Às vezes também você acaba caindo no ensaio de banda. Se o cara gosta de moto, você vai acabar dando uma volta de moto. Se o cara gosta de cavalo, você vai acabar indo lá, enfim, né? Ou se o cara gosta de cavalo, o cara tem grana, né? Então o que acontece? Já é bom, né? Já é bom. Você vai lá no Aras, olha que chique, chique pra cacete, tomar champanhe e ver ele jogar polo, entende? Então o que acontece é o quê? Um homem que gosta de alguma coisa, um homem que desenvolve, que tem um plano para a vida dele, ele é um homem muito atraente nesse sentido. Então é um cara que tem uma missão. Por quê? Porque não significa que a mulher vai se apagar com esse cara, mas ela sabe que esse cara está indo para algum lugar e esse lugar é claro. Porque qual que é o problema hoje em dia? É o cara que ele só. A missão dele de vida é relacionado ao desejo instantâneo que ele está tendo. O desejo de agora. O que você quer fazer agora? Ah, quero fazer tal coisa, quero fazer tal coisa. Um homem que tem um objetivo, não. Você sabe que você pode contar com esse cara. E muitas vezes você conhece um cara que ele é maratonista há 10 anos. Quando você conhece o cara, porque você foi lá na. Hoje em dia é um lugar onde você conhece pessoas solteiras. Você foi com a meia azul. Fiquei sabendo isso. Você vai com meia azul em treino de corrida é porque você está solteiro. Né? Problema dos daltônicos. O que acontece? Beleza, você conheceu o cara, ele já tá lá, ele já tem um histórico, ele já tem um esporte, ele já se dedica, ele já acorda cedo, ele já cuida da alimentação, coisa e tal. Ou às vezes o sujeito tem uma religião, o cara tem uma fé, o cara tem uma prática, ele é um sujeito que faz caridade, ou ele é um esporte, ou então ele tem alguma expressão artística, ou então, enfim, qualquer coisa do gênero. Isto é atraente para a mulher. Isto é atraente. Entende? Muitas vezes, até mesmo aquilo que ele gosta é algo muito parecido que você gosta. Né? Eu tinha um amigo meu que ele era psicólogo, era não, ele é psicólogo, né? Era porque faz tempo que eu não falo com ele, tá lá em Curitiba. Então o que acontece? Ele gostava muito dessa questão de literatura. Encontrou uma moça que também gostava dessa questão de literatura. Eles se encontraram nisso, para ela foi fantástico. Um cara que é psicólogo e trabalha com literatura, ela ficou encantada com isso, com esse mundo. Além de poder discutir algo que ela gostava, também um cara que sabe. Então você também tem que ver isso, esses planos, entende? Para onde que esse cara está indo? Não existe, né, não existe homem que não tenha um sentido, um aspecto de guerreiro, certo? E se ele é um guerreiro, ele tem que saber o que ele está querendo defender e contra o que ele está lutando. Por mais que agora ele possa não estar lutando. Então a gente precisa desse tipo de postura, não é mesmo? E quando eu falo sobre isso, também é a visão, né? A visão, então, nesses planos de vida, que pode ser um esporte, como eu disse, coisa e tal, às vezes também vem a visão, né? Em conjunto aqui. A visão que são seus valores, a visão que são suas crenças, esse tipo de coisa. É claro que essa visão, esse tipo de coisa, talvez você não conheça de cara. Mas um homem que a mulher procura, normalmente ele tem muito claro isso. Eu sou assim, eu acredito nisso, eu gosto disso, é isso que eu quero. Entende? É isso. O homem apresenta para a mulher as coisas.
olha, eu quero te fazer feliz, eu quero estar do seu lado, eu quero que a gente construa uma família e eu tenho essas habilidades. E eu acredito nessas coisas, eu acredito que isso que eu acredito vai te ajudar a gente ter uma família. Então isso é maravilhoso. Por isso que eu até deixei por último. Isso é maravilhoso. Procurar homens que tenham isso, né? Fala, minha senhora, ergueu a mão? Fala, mas Jota, o que você descreveu aqui é um homem impossível de se encontrar. É isso mesmo. É impossível de se encontrar? É. É impossível de se encontrar. É difícil de encontrar. Claro que é difícil. Então o que acontece é o quê? Para terminar esse vídeo aqui, é dizer assim, esquece essa lista. Não, tô brincando. Zoeirinha, zoeirinha, zoeirinha. Amiga, só zoeirinha de vez em quando, não mata ninguém. O que acontece é o quê? Você vai ter que olhar para essa lista, tá? E eu ainda vou falar para você assim, quais outras coisas você acha que um homem, né, um homem que presta precisa ter. Vai ter que olhar para essa lista e ver nos caras que você está saindo, se esses homens, eles têm isso, eles estão construindo isso, eles estão perdendo isso, ou se eles não têm isso. Esses 4 pontos. Eles têm, estão construindo, estão perdendo, ou eles não têm, tá? Ter é fácil. Quando o homem tem é evidente, né? Está construindo. Às vezes é um cara que ele não é tão bem resolvido, mas ele está querendo se resolver. E enquanto você começa a ir com ele, você é uma motivação para ele resolver as coisas. Tem muito homem separado que separa e fica num bolo com a mulher. Quando conhece uma nova mulher, que ele vai resolver com a mulher. Tem cara que não se separou ainda no papel, né? Tem cara que fica como satélite da ex-mulher, né? Então, quando a ex-mulher quiser, ele pega o filho. Quando a ex-mulher não quer, ele não pega o filho. Então, tem essas coisas. Então, muitas vezes você entra na vida do cara e o cara vira essa motivação. Então você percebe que por conta de você, ele está querendo se movimentar. Então tem isso, ele está construindo aí isso, né? Ou pode ser um cara que o bom humor, ele ainda é um cara muito fechado, mas talvez ele consiga perceber que ele está tentando ser um pouco mais aberto, ele é um cara legal, mas você ainda não entendeu, você, né? Homens melancólicos, você ainda tem que entender, você tem que pegar um pouco mais de intimidade para o cara falar um pouco mais, coisa e tal, esse tipo de coisa, entende? Ou os planos deles, né? Os planos dele, ele tá, olha, eu passei por muita coisa, agora eu estou pensando em ter um relacionamento mais sério, sem muita correria, eu já sofri muito nessa vida, coisa e tal. Ele não está sendo frágil, ele só está narrando o que ele passou. Então, às vezes tem isso, ele está em construção, tá? O que eu quero dizer com o homem que está perdendo isso? Às vezes você conhece um cara que ele acreditava no amor, mas agora não. Ele é um cara que acreditava que um homem tem que ser aquele cara que paga as contas, coisa e tal, mas ele está botando em xeque seus relacionamentos. Então o que acontece? É um cara que ele era um cara forte, era um cara que decidido, coisa e tal, mas agora ele tá meio fragilizado. Então às vezes você pega um cara desse, ainda dá pra recalchutar, né? Às vezes você ajuda ele a resgatar algumas coisas, mas daí já é um pouco mais difícil. Ou você encontra um cara que não tem esses. Não tem e não quer ter, tá? Não tem e não quer ter. Então você tem que pensar nessas questões, nesses pontos que eu coloquei aqui, né? Postura masculina, né? Saber se posicionar, ser um homem resolvido, não ter medo de compromisso, ele tem bom senso, ele tem prudência, inclusive com seus exageros, tem pegada, bom humor e planos e valores de vida. Esse cara aqui você vai ter que olhar e analisar, tá? É mais ou menos isso que eu acho que as mulheres estão procurando. Nossa, Jota, é muita coisa. É muita coisa, meu filho. Claro que é muita coisa. O problema é a gente achar que é pouca coisa. Porque você acha que é pouco. Ah, não, ele só tem que ter pegada, né? Ele só tem que ser engraçado, ele tem que me fazer rir, ele tem que ser divertido, coisa e tal. Vai chegar uma hora que vai dar B.O. A questão é o quê? A gente tem que entender que relacionamentos, se você está levando a sério, é para a vida toda. Então vai dar trabalho. O problema do relacionamento não é que ele dá trabalho. O problema do relacionamento é que ele dá trabalho ruim. É tipo você querer pintar a parede. Se você compra os instrumentos certos, a tinta certa, você consegue saber que vai dar certo, coisa e tal, fica uma diversão pintar a parede. Agora, se você não tem pincel direito, você não tem a tinta, você não arrumou as coisas direito antes, enfim, você não sabe, você precisa ter lixado a parede, não lixou, coisa e tal, vira um caos, vira um saco, vira uma frustração, entende? É tipo acampar. Eu não gosto, mas tem quem goste. Você vai, tem gente que tem, né? Então tem a barraca boa, tem a roupa boa, tem o fogareiro, tem todos os utensílios. Acampar fica divertido. Agora, se você vai pro meio do mato com um bicho na tua barraca, sei lá, enfim, passando frio, né? Enfim, qualquer coisa do gênero, não entendo muito não sei nem porque dei esse exemplo, mas assim, você é de camping, você tá lá, vai dar ruim. Então, o que a gente tem que pensar é isso. Não vai ser fácil. Mas se você souber analisar, escolher, até como eu disse no vídeo anterior, se souber fazer isso, fica muito mais fácil de você decidir e reconhecer esse homem aqui, tá? Enfim, é isso por hoje. Faz sentido, minha senhora?
E você também, homem, faz sentido? Você acha que é isso que as mulheres estão procurando? Você tem esses pré-requisitos, meus caros? Enfim, de qualquer maneira, comente aqui embaixo, me fale o que você achou desse vídeo, tá? Se quiser dar dica de vídeo também, fica à vontade. Se quiser só mandar coração, você já engaja. E se você quiser também conversar com um profissional, pode conversar comigo. Eu sou psicólogo, há mais de 12 anos eu sou psicólogo. Então também tem um link aqui chamado Marque um Horário Comigo. Pode ser de terapia, 1 hora de terapia, ou um encontro pontual, que é de 1 hora e meia. Tem gente que tem terapia, já tem psicólogo e marca um encontro pontual de 1 hora e meia para poder conversar durante 1 hora e meia comigo. Então, se quiser, você marca um horário aqui. Se está difícil, está tentando entender isso daqui, está passando por um embrolho aí, vamos conversar sobre isso, tá bom? Mas enfim, faz sentido, não faz sentido? De qualquer maneira, eu espero que você espalhe a palavra do bom senso aos corações que precisam e esteja comigo quarta-feira, meio-dia e 15, para o nosso podcast semanal. Né? Toda quarta-feira, meio-dia e 15, estarei aqui. Tá bom? Mas é isso. Eu espero que, assim como o homem que preste, esse meu vídeo tenha prestado para te ajudar, tá? Eu espero realmente que eu possa te ajudar. Eu espero realmente que a gente se encontre tanto nos vídeos aqui, quanto também, quem sabe, nas conversas, como também no clube do canal, como também no evento presencial, a gente se encontre sempre, tá? Porque toda semana, de segunda a sexta, eu tô gravando vídeo aqui, tá? É isso. Um grande abraço, tá? E para concluir, aqui no final vai aparecer o vídeo 7 características do homem que não presta. Aí você compara essa com a outra, com outro vídeo e aí vamos ver como é que ficou. Vamos ver como é que sai a relação, tá? É isso. Um abraço. Tchau, tchau.